Está no ar a nova série do canal Antítese. E no que consiste essa série Antítese? Bem, eu vou fazer uma antítese a uma tese de qualquer pensador. Não necessariamente que eu esteja contra esse pensador ou que... Não, apenas uma antítese a uma tese de um pensador. Então eu posso ser até anacrônico. E você pode fazer a síntese, caso deseje. Mas antes, Zé dos Preá, a cunha na vinheta. E se você ainda não é inscrito, inscrita no canal, tá esperando o quê, mamita? Tá esperando o quê, papito? Tá esperando o quê, mamitas, papitos e papites? Clica no pitoco de se inscrever, balance o badalo para receber as notificações e, como sempre, clique no pitoco do mais que na descrição, que tem uma tuia de livros, um balaio de livros para, enfim, sempre relacionado ao tema ou não. Mas vamos lá. Vamos falar sobre Kant. É o negócio do a priori de Kant. Eu vou falar, primeiro vou explicar um pouco, vou ter que fazer um resumo, explicar, basicamente, fácil, rápido, mais ou menos. Mas, assim, se você bugar um pouco, pense o seguinte, certo? Pense o seguinte. Eu fiz até umas anotações aqui de uns pontos, porque eu tenho que botar ponto. Ponto é pontos... cadê que não aparece essa porra? Pontos. Não espere de um filosofage fluência, este que vos fala, filosofage fluência, repare, filosofage fluência. Não espere dele uma aula de filosofia, né? Lógico que filosofage... Muito menos ainda, operadores lógicos. Filosofagem e influências não são muito bons com operadores lógicos. Agora, o conteúdo cai no Enem. Cai no Enem, pode ser que caia. Só que aí não chegue na conclusão, porque a conclusão de filosofagem e influência pode estar, vamos dizer assim, viciada, pode conter falácias lógicas, porque assim, se não há operadores lógicos, há falácias lógicas, que às vezes pode até não ser falácia de um outro ponto de vista, mas que, segundo a lógica, ou seja, os operadores lógicos lá, bonitinho, não sei o que tal, é uma sentença falsa, quando na verdade pode ser verdadeira. É por aí. Então assim, quando a questão envolve A, B, C, D ou E ou nenhuma das respostas, geralmente existe uma resposta padrão. Então você pode acabar marcando a errada só porque um filosofagem de influência falou. Então tome cuidado. Claro, enfim, o que for sério mesmo, que eu digo que é sério. E o que é sério? Primeiro, a minha tentativa aqui, é uma tentativa hercúlea, é de provar, ou tentar provar, não é provar, mas é assim, fazer a antítese, afirmando, né, que não existe diferença objetiva entre juízos a priori e a posteriori. Todos são sintéticos e analíticos simultaneamente. Nenhum é absolutamente a priori, pois tudo depende da experiência. Né? Porque assim, todos os juízos, até os sintéticos, que vêm da complexidade à síntese de algo complexo, todos esses juízos são compostos a posteriori do nascimento. A posteriori do nascimento. Logo, também não tenho memórias de infância, mas tem algumas. Mas enfim, então é uma tarefa hercúlea. Primeiro, vamos tratar dos juízos. Os juízos eu vou aqui tomar como referência nada mais, nada menos que um dos manuais de filosofia mais indicados, né?
de Giovanni Reale, História da Filosofia, volume 4, de Spinoza a Kant. É daqui que eu tiro o conceito, é daqui que eu tiro dessa interpretação, porque há várias outras. Por exemplo, se eu pegasse Bertrand Russell, ele não ia concordar muito com alguns pontos de vista aqui. Mas, enfim, eu estou pegando essa versão aqui e vou explicar o conceito do juízo analítico, do juízo sintético a priori e do juízo sintético a posteriori, né? O juízo sintético, o juízo analítico é um juízo que formamos a priori. Veja bem, analítico vem de análises, análise, desdobrar, quebrar, desmembrar, esmiuçar, entendeu? Você vai analisar, você vai desenrolar de um novelo, enfim, quebrar pedra para poder encontrar uma coisinha dentro, o que tem dentro disso aqui, vai, análise, né? E é um juízo a priori, segundo Kant, ele é a priori, né? Veja bem o conceito a priorístico partido de Kant, porque ele vai ser depois desenvolvido, outras pessoas vão dar reformulações, enfim, a priori aqui vai ser tratado só como Kant, a priori de Kant. O que é o a priori de Kant? A priori é universal, todo aquele conhecimento que é universal e necessário. Mas além de ser universal e necessário, ele tem um problema. Ele não agrega conhecimento. Um exemplo muito utilizado é triângulo é uma figura de 3 lados. Triângulo é o sujeito. O predicado é uma figura de 3 lados. Este predicado nada mais é do que o próprio sujeito. Ele está contido no sujeito. Logo, ele não agrega nada de novo ao sujeito. Triângulo é uma figura de 3 lados e pronto. Não tem um triângulo de 2 lados. Não é possível um triângulo de 2 lados. Então, triângulo de 3 lados. E ele é a priori porque ele é universal e necessário. Todo triângulo no universo tem 3 lados, assim como todo triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus. Juízo sintético a posteriori é o seguinte: você tem o triângulo, mas você não tem qualquer triângulo. Você tem um triângulo azul. Se eu digo que o triângulo é azul, é necessário ter passado pela experiência e ter visto empiricamente uma figura geométrica de 3 lados pintada de azul. Ou um triângulo azul, assim, aquelas piramidezinhas, tá? Você olha de frente, é um triângulo azul. Ou enfim, triângulo azul. Ele agrega conhecimento, porque assim, você tem a ideia de triângulo, mas você não tinha a ideia do triângulo azul. Então você imagina um triângulo azul, você está vendo um triângulo azul, que podia ser amarelo, vermelho. Por quê? Porque esse é o problema do juízo sintético, a posteriori. Ele precisa da experiência. Você passa pela experiência e ele, a posteriori, da experiência. Então, você precisa ter visto um triângulo azul e saber que ele não é necessário nem universal. É um conhecimento que não é necessário nem universal, porque é um conhecimento que pode, por exemplo, um triângulo pode ser amarelo, pode ser vermelho, pode ser verde, pode ser cinza. Enfim, um triângulo pode ser de qualquer cor. Então, isso não é uma característica que está no triângulo, é uma característica agregada ao triângulo, que dá uma singularidade a esse triângulo específico. Porém, não é um juízo, não é algo que eu julgo, não é algo que eu olho e digo, tu és triângulo universal. Nem necessário. Por quê? Você concorda comigo que todo triângulo tem 3 lados? É uma coisa universal. O mundo inteiro, em qualquer lugar do mundo, todo triângulo tem 3 lados. Necessariamente,
universalmente tem 3 lados. Mas triângulo azul, triângulo vermelho, triângulo amarelo, triângulo não é universal nem necessário, é particular, é uma coisa particular. E o que são os juízos sintéticos a priori? É, digamos, a gambiarra kantiana de explicar que quando você recorre a algo, digamos assim, um pouco mais complexo, como a aritmética, a matemática, tudo mais, tal, ele é a priori. E é sintético porque agrega conhecimento. Eu tenho 7 mais 5. Se eu não conto... Não, tem gente que conta rápido, né? Mas assim, 7 mais 5 é igual a 12. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah, então precisou usar os dedos, dedinhos, polegares, usar os dedinhos para saber que 7 mais 5 é 12. É lógico que tem gente que faz cálculos muito mais complexos, mas aí você, dos cálculos mais complexos, você tem o quê? Para Kant? Um juízo sintético, porque agregou conhecimento. Você precisou fazer a conta, e se ela for muito longa, vai ser uma conta bem longa, vai demorar, mas ela é a priori, porque é universal e necessária. Ou seja, em qualquer lugar do planeta, 7 mais 5 é igual a 12. Em qualquer lugar do planeta, 10 mais 14, 10 mais 13 é igual a 23. Em qualquer lugar do planeta, 10 mais 13 é igual a 23. Agora vamos aí à desconstrução desse ponto de vista. E aí posso estar sendo anacrônico, filosofagem influenceiro, é a porra toda. Mas o negócio é o seguinte, é desconstruir essa ideia. Vamos usar uma criança, um bebê. Criancinha. Sabe contar até 3. Pronto, ela sabe contar até 3. Aí você chega para a criança e diz, criança, conte até 3. Ela diz, 1, 2, 3. Beleza. Então vamos ao triângulo. Vamos ao exemplo do triângulo, que é um juízo o quê? Analítico. Ou seja, é universal e necessário e é a priori. Você não precisa passar pela experiência de conhecer. Não precisa. A criança olha assim e diz, está certo. 1, 2, 3. Aí você pega 3 palitinhos e diz para ela fazer... Aí você faz uma figura. Você faz a figura do triângulo. Você mesmo pega 1, 2, 3. Ou então você mostra já o desenho do triângulo e pede para ela contar as linhas. Ela vai dizer 1, 2, 3. Beleza, vai lá. Contou 1, 2, 3. Triângulo. Aí você chega para ela e diz assim, você sabe o nome disso? Dessa 1, 2, 3? Assim, quando é assim, quando está juntinho, quando você junta, ou quando é um retângulo, por exemplo, você junta assim, né? Enfim, qualquer forma. Você sabe como é o nome disso? Não. Triângulo. Ah, então isso é igual a triângulo. Agregou um conhecimento. Bastava saber contar até 3. Agregou um conhecimento. Digamos que essa criança só sabe contar até 2. Não sabe contar até 3. Você tem que mostrar que existe um 3, 1, 2, mais 5. Aí ouviu números e tal, mas não sabe. Não, depois do 2 vem o 3. Ah, é. 1, 2, 3. Ah, ela aprendeu o 3. Depois você pega 3 linhas. Diz, ó, linha. Ah, ela aprendeu o que é linha. Ah, você junta as 3 linhas. Aí, ela aprendeu o que é triângulo. Ah, triângulo é uma figura formada por 3 linhas, 3 lados. É um conhecimento a priori ou é a posteriori? É um conhecimento universal e necessário para a criança que aprendeu? Ou ela não tinha a menor noção de universidade e necessidade? Então é um juízo sintético a priori. O triângulo já é um juízo sintético
E já é a posteriori, porque a priori seria se ela já desde criança soubesse o que é um triângulo. Nascesse sabendo o que é um triângulo. Tipo, nasce já sabendo o que é um triângulo. Triângulo, o que é um triângulo? Já nasce assim, no berço, tá sabendo o que é um triângulo. O que é um triângulo? Figura de telhado. Então, não é um juízo analítico a priori. É um juízo sintético a posteriori, né? Mas é feito a priori. Então, assim, vamos lá. O que eu tinha mais anotado? O que eu tinha mais em mente aqui para poder fazer a antítese? Rapaz, não é que eu me lembrei de outro exemplo, de outra forma de fazer esse trocadilho de a priori com a posteriori. Hoje, agora, quando eu estava editando, pois outra forma de a priori e a posteriori é o seguinte. O que é uma equação? Aí, geralmente a pessoa vai dizer, o negócio que você tem que fazer x mais um, não sei o que, para poder encontrar x. Não. Uma equação, ela já está, ela vai sendo desenvolvida, e ela é o seguinte, nada mais é que dizer que um lado é igual a outro. Então, do mesmo jeito que triângulo é igual a figura de três lados, ou então triângulo igual grafia de triângulo, a palavra triângulo, você pode chegar e dizer que é a priori para um físico, por exemplo, que é igual a massa, energia, vamos lá, escrito bonitinho, escrito não falado, mas assim, com grafia auditiva. Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Nenhuma criança sabe disso? Ok. Nenhum adulto que não tenha estudado o mínimo de física básica vai saber disso? Ok. Mas quem estudou o básico já sabe a priori, ou seja, um juízo já analítico, que nem o triângulo. Que nem triângulo é igual a uma figura de três lados. É igual ao quê? MC ao quadrado. Energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Qualquer físico sabe disso para o físico. Isso é tão óbvio quanto um triângulo é igual figura de três lados. Tão óbvio quanto e tão a priori quanto. Mas esse era o exemplo mais. Agora continua assistindo. Não pode fazer a síntese, porque esse argumento que eu dei aqui pode ser contra-argumentado, não é a verdade absoluta. Não vá colocar isso no Enem. Não cai no Enem desse jeito. Não cai, isso não cai. Se você disser, marcar que não existe conceito a priori, a posteriori e estiver falando sobre Kant, vai dar errado. Pois é. Se for A, B, C, D ou E, piorou, né? Porque aí NDR, aí você marca lá, não existe conceito analítico a priori, para Kant é tudo igual, é tudo a mesma coisa, todo caminho vai dar na venda. Não vá botar isso no Enem, pelo amor de Deus. Pois é. Então assim, aí vamos ao triângulo de outra forma, outra análise sobre o triângulo. Um triângulo retângulo tem um ângulo de 90 graus, enquanto ele não for deformado pela curvatura da Terra. Ou então enquanto ele não for deformado como a luz pela curvatura do espaço-tempo. Aí ele não se, é impossível, não tem como. Aí o ângulo de 90 graus, que está no plano, ele deixa, aí precisa de curva, aí tem ângulo com ângulo, aí tem pique envolvido, sei lá, aí cabe a matemáticos que entendem geometria, aquela coisa toda tal. Não é linear, né? Não é linear. Então, como ela se deforma, ela deixa de ter 90 graus. Então acaba.
que lá no final das contas, fingidos os ovos, Kant chega que a razão pura é um imperativo categórico. Procure imperativo categórico, aí você vai entender melhor que é um conceito, eu teria que explicar, o vídeo teria que ser bem mais longo para falar sobre imperativo. Eu fiz quase um milagre aqui, não sei se alguém entendeu o conceito de a priori e a posteriori em Kant, pelo menos o básico disso aí, até porque isso aí já é o básico, enfim. E a antítese a isso, né? Que não necessariamente precisa ser a verdade absoluta, mas é uma antítese analisada de uma forma assim, vários ângulos, né? Mas aí a razão pura, todo mundo pensa em comprar o livro porque crítica da razão pura e tal, aquela coisa toda. A razão pura, na verdade, ele não faz uma crítica, ele chega a uma conclusão de que a razão pura é possível, mas que o conhecimento humano, nossa capacidade, possibilidade de conhecer é limitada pelos sentidos. E aí, posteriormente, Hegel vai agregar a história a isso, historicidade. É a partir daí que parte o conceito de filosofia da história, e aí história da filosofia, e aí filosofia de tudo quanto é coisa, e aí filosofia filosofia da ciência, e aí filosofia da linguagem, e aí filosofia analítica, filosofia não sei o que, filosofia de tudo. Porque tem filosofia de tudo mesmo. Tudo que é coisa. Filosofia da ciência, por exemplo, dá uma base à ciência. Tudo precisa de premissas a priori, mesmo que não... Enfim. Mas o a priori puro, Kant também disse, não sei, a priori puro não tem como saber. No fim das contas, não tem como saber. Aí ele vai... Mas ele é ateu? Não. Não. Pois é. E aí você desconstrói um conceito, mas ao mesmo tempo reconstrói, porque essa coisa da razão pura terminou no imperativo categórico em Kant. Mas eu posso dizer, um juízo a priori é impossível. E posso pegar a linha, por exemplo, kierkegaardiana e dizer que é um salto de fé, que é diferente de religião, que a religião brigou com a filosofia, tentou roubar o Deus, que é assim, filosofia, teologia, que é religião, que é tudo a mesma coisa. Religião, teologia é basicamente um e ele mesmo. E filosofia, aí tentam cada um ser o dono de Deus, de Theos que Aristóteles inventou. Aí todo mundo, cada um puxa a sardinha para o seu lado e quer seu Deus. E aí o racionalismo também quer um Deus, que você não precisa de fé nenhuma, basta que esse racionalismo explique tudo até chegar... Porque assim, tem um caminho, segredo. O segredo é você pegar e percorrer esse caminho que você chega ao Deus possível, brilhante, imanente. Não é nem transcendente, porque é acessível. Ele era transcendente, mas você foi e chegou lá. Sacou? Que você não precisa de fé nenhuma. Basta você saber os segredinhos, as palavras-chave, as palavras mágicas, porque tudo é meio mágico nessa coisa. Até na filosofia. Até na filosofia. E Kierkegaard quebra tudo isso. Inclusive o hegelianismo, que era bem de direita na Dinamarca de Kierkegaard, e era um hegelianismo assim, bem cristão. Sabe, tem um castelo de Hegel, e aí enfiaram o cristianismo dentro do castelo, com teto, limite, para... Aí ele diz, Jesus, aqui tem uma explicação toda. Você não precisa ter fé, basta você entender isso aqui, que está aqui dentro dessa coisa. Aí Kierkegaard disse, não, cara, é impossível. É um salto no absurdo. Crer, ter fé, é um absurdo. Simples assim, Kierkegaard. Enfim, aí, claro que a obra de Kierkegaard é muito mais... É diferente, é mais complexa, não é toda esquematizada. Porque a filosofia, você vê, por exemplo, Hegel, Kant,
ele esquematiza tudinho, o conhecimento a priori, a posteriori, não sei o que, doidinha, não sei o que e tal. Kierkegaard tem um jeito mais fluido. Nietzsche também depois, né? Um jeito mais fluido, aí daí, porque vem a filosofia da existência de Kierkegaard, daí surge o que posteriormente Sartre ia chamar de existencialismo. Mas aí fica para um outro vídeo, porque aí é demais, né? Pois é, ficamos por aqui, beijos e falou!